24 horas depois da eliminação, a ressaca tá braba, hein? Como é que tá o Flamengo? Pensando em quê? No terceiro lugar? Na sequência de jogos que vem por aí? Vamos debater aqui o futuro. E olha, enquanto os rubro-negros questionam a contratação do Vitor Pereira, o Fagner participou da gravação do Bola da Vez aqui e eu vou te falar, hein? Só não chamou de lindo. E a gente fala também da quarta-feira quente no futebol brasileiro. Tem o Galo jogando com o Democrata, Bragantino e São Paulo, Santos e São Bento. Tudo isso vai passar por aqui pelo ESPN FC. E falando em Santos, ele voltou. Lucas Lima é reforço do Peixe, com cláusulas contratuais de metas a bater na temporada. E não é o único não, viu? A gente vai falar dos reforços aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A hashtag é ESPNFCBR, você já sabe, para participar com a gente. E hoje a gente vai olhar os jogos que começam e olhar a situação deste Flamengo também, porque o Flamengo tem uma sequência complicada pela frente. Tem a decisão da Recopa, junto com 3 clássicos do campeonato estadual. Quanto isso pesa para a sequência de trabalho do Vitor Pereira? Hashtag ESPNFCBR, participa com a gente. A gente já começou aqui com a piscadinha de Oswaldo Pascoal. Como é que é, Pascoalzinho? Não, eu tô olhando aqui pra cara do Zinho, né? Como é que foi a piscadinha? Eu vou sorrir hoje, começar o programa sorrindo. Vai começar o programa aí, ontem tomou pressão. Porque todo mundo ficou mandando mensagem pra você. Os caras mandaram pra você, tomou pressão ontem. Tomou pressão ontem, Zinho. Os caras querem que rindo. Tomou pressão ontem, Zinho. Ontem? Tomou pressão. Pascoal falou, uns amiguinhos aí, uns amiguinhos. O Mário Corneta Verde mandou mensagem pra Alambique você. Verde. Dumbo Verde. Dumbo Verde, Peruca Verde. Peruca Verde mandou. Os caras estavam tudo de olho em você. Strip Verde. Esse aí tava louco, cara. Esses são meus parceiros também. Ensandecido. São meus parceiros também. Então vai, começa com aquele sorriso, vai ver. Você já começou o jogo com um sorriso, olha lá, tá vendo como é? Começa por perto de vocês, eu vou rir, eu vou sorrir. Eu quero saber qual foi o motivo da piscadinha. Porque você falou assim, 3 clássicos. Noite aqui, pesa assim, se ganhar, não vem mais que obrigação. Se perder, o caos. É tipo isso? Dani, coloca um pouco mais de pressão, né? Assim, com relação à demissão, um mês de trabalho, enfim, o valor que o Vitor foi contratado, o que recebe no Flamengo, eu acho que coloca um pouco mais de pressão aí com relação aos clássicos, a Recopa. Dani, a gente fica, né? A gente fica. Assim, o capitão não assimilou até ele não gosta de perder nem doído. A pancada de ontem ele não assimilou, não. Assim, porque a expectativa era muito grande, né, Dani? Enfim, com relação ao jogo, a gente assistiu o jogo do Real Madrid também, o Real fez a sua parte, então a expectativa de ver um Flamengo e Real Madrid, a gente sempre fala aqui nos programas, né, a diferença do Flamengo, dos clubes brasileiros com clubes da Europa, e aí a gente teria essa prova, né? Um jogo só, tudo pode acontecer, enfim, mas a expectativa era muito grande, e eu não consigo esconder, né, que a gente, o carinho que eu tenho pelo Flamengo, enfim, e então a gente está tentando assimilar isso. Aí junto a isso, Dani, eu sei que não é falar de coisas tristes, mas queria deixar um abraço a toda a comunidade turca, né, Síria, enfim, porque a gente fica com o coração apertado. Hoje eu fiz uma live, né, em prol do que aconteceu, para ver se arrecadava algum recurso para lá. Então, assim, é um momento muito complicado para esse povo, e eu tenho um carinho, um amor gigantesco pelo povo turco, como me recebeu. Então, é realmente a minha segunda casa. Então, se eu não falasse também, eu ia me sentir mal. Então, todo o meu carinho aí, o meu coração à comunidade turca, aos sírios, né, que perderam parentes e, enfim, pessoas queridas aí nessa gigante tragédia, que é uma difícil reconstrução, mas a gente torce para que isso aconteça. A reconstrução de prédios, de cidade, né? Porque a reconstrução de coração é mais complicada. Mas vamos lá. Então, um abraço a todos, todo o meu carinho, e a gente vai falar bastante sobre, né, Dani? Tem o depoimento do Fagner, que acaba pesando muito, tendo mais impacto ainda nesse momento, né? Porque ele fala do relacionamento, do dia a dia. O Gabigol ontem na entrevista coletiva, quando ele passou na zona mista, ele foi perguntado a respeito disso. Sim.
E ele falou, não. E ele falou, tem uma hora que a gente precisa parar de perguntar isso aí, porque... Mas sabe o que ele fala? Vou falar definitivamente, não tem nenhum problema. Mas sabe o que ele fala? Ele fala, a gente é fechado, bom, eu posso estar enganado, mas ele fala, a gente tá fechado com qualquer técnico, né? Ele fala. Com quem chegar pra comandar o Flamengo. E tá certo ele, exatamente. Ele assina a camisa do Flamengo. Vamos ouvir pra gente começar esse debate, então. Coloca o Gabi aí, por favor. Imagino que vocês estejam fechados com o Vitor, mas claro que uma derrota como a de hoje, a derrota na Supercopa, no início para de criar trabalho, essas coisas de estar fechado. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui. Eu falo mais que alguns torcedores. Torcedor vai ter a opinião dele, você tem a sua, você acha que você tem a sua. A gente tem a nossa, a gente está com o Vitor, a gente gosta dele, se essa é a pergunta, a gente gosta dele. É um cara que tá fazendo um trabalho muito bom. É início de um trabalho, quando perde, cria-se um monte de coisa, mas, pô, para que já tá chato, pô, já tá muito chato essa coisa. Ai, o Vitor, pô, deixa o cara trabalhar, ele tá aqui, ele foi escolhido pra estar aqui, como a gente também. A gente tá representando um clube enorme, que aqui, quem é o maior é o Flamengo, é o Clube Flamengo, essa camisa que a gente veste. Então, não tem nada pra falar sobre ele, sobre o grupo é maravilhoso, o Vitor tem sido maravilhoso, nossa relação com ele é muito boa, os treinos têm sido bons, claro, a gente tem e a gente vai melhorar para poder ser campeão. Mas eu acho que isso é um assunto que já tá ficando muito chato e dá para encerrar por aqui. Então eu acho que tá respondido todas as perguntas sobre ele. E aqui o maior de todos é o Flamengo e a gente vai lutar por ele. Eu acho que ele foi perfeito, Zinho. Assim, a instituição tem que estar acima de qualquer pessoa que passe por ela. Exato. Se o ambiente é realmente bom dessa maneira ou não, aí é uma outra coisa. Mas ele apaga o incêndio que estava começando ali a ganhar força, com o Felipe Luiz dizendo que não estava compreendendo muito bem o que queria dizer o treinador, com o Vidal jogando chuteiro. O Gabriel vai ali e fala, não, vamos parar com isso. Assim, a gente, quando dá uma opinião, eu já estive lá dentro. Claro. Sei esse sentimento do Gabigol, que não é fácil. Você, depois que perde uma partida, como o Fábio Luciano falou, não é fácil você assimilar. Sim. Se a gente, né, que tem uma ligação com o Flamengo, ficou mal, imagina os caras que estão jogando. Muito mais, né? Porque a responsabilidade é deles. Então, assim, eu entendo ele sair ali e falar, para com isso, pô, já tá chato. E aí ele dá uma explicação e fala que eles estão gostando do Vitor Pereira, do trabalho. Aí eu concordo quando ele começa a falar, é um início de trabalho, sim, ainda está se encaixando, e essa é a nossa crítica, ou pelo menos a minha crítica, na mudança para um campeonato tão curto. Não deu tempo para o cara trabalhar, para o cara fazer, para usar sua metodologia, para entrosar com o grupo, não deu tempo. Já falei muito disso, acho que a diretoria errou muito. Tirar o Dorival e colocar o Vitor Pereira. E não é por causa da derrota, não. E não é uma questão de colocar o Vitor Pereira, né? Eu concordo com você, eu acho que assim, o erro foi tirar o Dorival. porque não jogou com alto rendimento. Enfim, a gente vai voltar. Já falei sobre isso, aqui, mas assim, desde antes. Eu acho que o Gabigol, assim, ele tá certo como líder, trazer uma atmosfera melhor. É o grande jogador, o craque tem que fazer isso mesmo. A voz escutada, assumir, sim. Para ali, dá a cara, dá entrevista, tenta apaziguar. Só que os comentários que foram feitos sobre o ambiente também veio deles. Uhum. Porque quando o treinador vai na coletiva e fala que precisa de reforços, é que ele já detectou falhas no grupo. Então ele deu argumento para que todo mundo comentasse. Quando alguns atletas vão e também dão uma entrevista dizendo que não estão entendendo, a gente começa a especular, o que está acontecendo? E principalmente o Vidal, que ficou o ano todo com o Dorival e não teve esse comportamento e não era titular. Sim. Não foi titular. Jogou alguns jogos, entrou em alguns, mas nunca teve esse comportamento. E tem aquele comportamento, e antes ainda dá uma entrevista dizendo, Colo-Colo, tô aqui, vem me buscar que eu jogo a Libertadores. Então, assim, eu já briguei muito com o pessoal da imprensa, já tive embate, teve cara que deturpou a minha imagem, eu tive problemas. Eu sei o que o jogador passa também, porque às vezes aumentam demais. Sim. Só que eu tô aqui sentado e eu continuo sendo um ex-atleta. Hoje eu sou um comentarista daquilo que eles me passam. Sim. E o que me passaram foi que o ambiente não estava bom. Porque o Vidal jogar aquela chuteira daquele jeito e dar uma declaração... Tanto é que o Flamengo mutou ele.
ou não mutou? Mutou. Se mutou é porque ele teve um comportamento errado. Tô errado, Pascoal? Não, está certo. E assim, e o treinador deu declaração, e alguns jogadores deram declaração, e o rendimento do campo me mostra que a coisa não está encaixada. Então assim, porque tem jogador que fica meio bravo com a gente, sabia? É lógico. Fica bravinho, assim, os caras Acha parecem que vocês não têm que falar, jogaram não, bola. tá tudo ótimo. Parece que os caras não jogaram bola. Eu não tenho uma linha de criticar, desrespeitar nenhum jogador de futebol, porque eu fui. Eu respeito todos eles e a minha crítica é sempre construtiva em cima daquilo que eu enxerguei. Eu não estou falando do caráter de ninguém. Eu estou falando do ambiente que eu estou vendo. E o ambiente não está legal no Flamengo. Apesar da declaração do... É que vocês da imprensa, Pascoal, vocês da imprensa são terríveis. Não, eu acho que o Gabigol está vestido na camisa 10. Né? Ele finalmente se comportou como camisa 10, como o presidente pediu para ele. Né? Para vestir a camisa 10 você tem que ter outro tipo de comportamento. Aquele comportamento que você tinha não interessa para vestir a camisa 10. Você vê, não está mais com o cabelo platinado. Mas aí não tem nada a ver, Tá jogando... mas está tudo incorporado. Tudo incorporado. Ele está mais para o jogador dos anos 80, 90 do que para o jogador de 2022. É a chuteira preta, é o cabelo arrumado, é a declaração que ele dá depois do jogo. Tudo faz parte do... a parte do carnaval, tudo faz parte do enredo. Deu para reparar? Tudo faz parte do enredo. Qual é o enredo? Gabigol, camisa 10, craque do time, leva a camisa do Zico. Tudo isso está dentro do panorama. E ontem ele teve uma ação... O Gabigol só tem 24 anos, 25 anos no máximo. Veja qual é a idade dele. Se tiver 25 anos, é barbada. Então, o que ele faz? Ele incorpora tudo isso. Acho que é 26. Né? Ele tira... 26. Sabe o que ele fez? 26. 26. Ele tirou a pressão do treinador. Tentou. Tirar a pressão do treinador. Certo. O torcedor é o Gabigol. Certíssimo. O torcedor é o Gabigol que tá falando. Puxa, é o Gabigol. Ó. Ele falou que o treinador é legal, que os caras gostam dele no treino, que ele dá bom treino. Deu pra entender? Sim. Então o que ele falou pro torcedor do Flamengo? A gente tá com cara. Mas ele falou muito maior do que isso. Ele dizer que o treinador tá lá no Flamengo e tal, eles vão fazer o que o treinador pede, isso é legal. Mas o que ele falou? Aqui quem manda é a camisa do Flamengo. Nós jogamos pelo Flamengo. E aqui vale a camisa do Flamengo. Então, gente, isso é o cara que é o capitão, é o cara que é o camisa 10, é o cara que é o craque do time. Não jogou nada ontem. O Gabigol jogou nada, hein? Jogou nada. O Pedro jogou pra caramba. Ele jogou nada, o Gabigol, ontem. Tem que falar a real. Jogou nada, mas teve postura. Teve postura. Isso é interessante. E o Flamengo... Isso vai contra a imagem deles também, né, Pascoal? Porque o que parece que irrita o Gabigol, e quando ele fala assim, toda hora a mesma coisa, é porque isso aconteceu com o Rogério Ceni, aconteceu com o Renato em um momento, aconteceu com o Domi, com o Paulo Souza. E eu acho então, que tem muita gente da imprensa como um todo falando desse ambiente. Isso, agora vem com o Vitor. Então, assim, parece ser... É porque quando ele fala que cansa, é assim, quando o Flamengo não... É uma relação. Eu não acredito que o Flamengo jogou mal ou perdeu, porque os jogadores não gostam da pessoa Vitor Pereira. E isso é muito cedo. Mas que eles não estão entendendo a maneira como o Vitor quer jogar. E o Vitor também ainda não entendeu como ele pode melhor extrair desses jogadores. Isso para mim é muito claro. Para mim, tem uma visão muito clara. De quê? Qual jogo o Flamengo jogou bem antes da partida contra o Al Hilal ontem? Qual jogo o Flamengo jogou bem? Qual jogo o Flamengo jogou bem? E o Flamengo jogou... Jogou 5 jogos. Acho que 3 jogos com o time principal. Não, 5 jogos, bem. 3, 4 jogos. Jogou bem. Nenhum. É que não é muito parâmetro, né? Não é parâmetro. Sim, mas não jogou. Eu ia porque falar meteu da 5-0 no Nova Iguaçu com um time mesclado. Ele começou com metade time titular e depois a questão é que o único confronto... Aí meteu 4 também, acho que na Portuguesa. Eu ia lembrar desse jogo. É que o único confronto real que existiu, pensando em nível técnico, pro Flamengo antes da final do Mundial foi com o Palmeiras. Jogou melhor contra o Palmeiras do que no Mundial. A grande avaliação do torcedor do Flamengo era o Palmeiras. Vamos ver como é que o time vai reagir contra o Palmeiras. E perto do que jogou ontem... Não, jogou melhor contra o Palmeiras do que ontem. Jogou melhor do que ontem. Ontem agora, as situações do jogo ontem... A gente que... Você é da bola há muito tempo, você trabalhou lá dentro do futebol também, e a gente
como ex-atleta, momentos do jogo, situações que acontecem no jogo, complicam esse rendimento. Você tomar o gol logo no início, numa decisão que você é o grande favorito, aí você tem que se recuperar. Aí um time bem armado, bem montado, que é o do Al Hilal. O Flamengo teve dificuldade. Muito bem arrumado. Aí o Flamengo consegue o empate. Eu falei pro Capita, falei, Capita, por mim acabava o primeiro tempo. Sim. Porque o Flamengo tá com essa coisa que ele é o favorito, tem que ir ganhar de qualquer jeito. Não, empatou. Tem mais 45 minutos. Aí sabe? toma o gol antes de Falta virar. essa coisa. Toma o gol e é expulso. Isso muda o jogo. Contribui pro time jogar mal como jogou. Agora, e aí vem o treinador e mexe mal. Piorou. A contribuição do treinador foi enorme. Sim. Na minha avaliação. Eu também acho. Começa com o lateral esquerdo. Você tem os caras experientes, os caras que têm rodagem, os caras que já ganharam títulos internacionais, eles sabem muito melhor. A gente tem 2 caras aqui que ganharam, campeão do mundo, aquele é campeão do mundo com o Corinthians, esse é campeão do mundo com a seleção brasileira. Então, para mim, falar isso é muito fácil. Os caras rodados, os caras que são experientes, os caras malandro da bola, como eles dizem, os próprios jogadores, esses caras têm que estar em campo. É lógico. Felipe Luiz, não tô legal, professor, mas você vai começar. Por quê? Porque assim, vai a bola nele, entendeu? E não é nem só isso, Pascoal, é a questão do sistema defensivo mesmo. A gente falou ontem, 7 gols em 2 jogos. O Felipe dá mais proteção. Sabe como se comportar. Aí, vira o jogo. O treinador faz um banzé do gato. Fez um banzé do gato no meio campo do Flamengo. Primeiro ele tirou o debochado, depois ele tirou o Everton Ribeiro. E aí quem ia armar o time? Gabigol veio buscar a bola aqui no volante ou no zagueiro. O Davi Luiz saiu para jogar de meia. Vocês repararam isso, não? O Davi Luiz saiu para jogar. Aí não funciona, gente. Aí, como diz lá um amigo meu, não tem tatu que a resiste. Não tem quem suporte um negócio desse. Sim. Não tem quem suporte. Aí o Flamengo não suportou. Não deu. Falta criatividade, faltou qualidade, faltou finalização. Tem um monte de coisa que faltou pro time do Flamengo. E faltou capacidade pro treinador também. O Flamengo conseguiu se auto-sabotar. Da seguinte forma: tirou um treinador campeão 2 vezes. Sim. E trouxe um vice-campeão. E eu acho que... Aí você espera que o vice-campeão transforme o time que é campeão em campeão novamente. Só que ele tem menos. Muito obrigado. Só que ele tem menos de um mês para fazer esse time que já era campeão e tinha estrutura de jogo. E o quartinho, quartinho que ele ia pintar uma vez por vez, ele pintou uma vez só. Merece uma explicação dessa direção do Flamengo. Então, mas aí qual é o verdadeiro motivo? Vendeu o João Gomes, que era não tem essa. Dani, a diretoria não falou disso abertamente, mas a gente apurou. Você conhece gente dentro do Flamengo, eu conheço gente dentro do Flamengo, o capitão conhece gente dentro do Flamengo. A história achavam que o Dorival fez um bom trabalho no sentido de levantar o grupo e encaixar numa maneira de jogar, mas não gostaram do desempenho nas finais. Achavam que ele não conseguiria extrair mais a partir dali. Essa é a conversa interna. Eu discordo, e eu fico muito à vontade para discordar agora, porque eu já discordava antes. Eu achei que o Dorival não deveria ter sido demitido. Sim. O que eu quero dizer, Dani, é o seguinte: o Flamengo tem 45 milhões de torcedores. O Flamengo é o time que dá mais repercussão. Mas a torcida também não queria mais Dorival. Boa parte. Isso que é o mais estranho. Vamos. Queria quem? Então, aí é que tá. Queria o Guardiola. JJ não volta. Eu quero saber o seguinte. Não queria o Dorival, mas vocês queriam o Vitor Pereira? Aqui. JJ? Que eu volto a falar. Eu não acho ele mau treinador, não. Tá? Não, nem eu. Não acho ele mau treinador, não. Ele tem a ideia dele que não encaixa com esses jogadores que o Flamengo tem. Aí tá faltando ele dar espaço atrás. A ideia dele não encaixa com os jogadores que ele escala. Porque ele tem elenco pra ter a ideia dele e colocar em prática. Mas aí ele vai ter que barrar jogador que é campeão. Aí é um outro BO que ele tem que resolver. É um outro problema dele. Aí é o que eu tô te falando, Pascoal. Aí se ele vai tirar o Gerson, se ele vai tirar o debochado, aí é um problema que ele vai ter que resolver. Eu cheguei aqui no programa, vocês já são do programa. Eu vou chegar querendo mudar o negócio? Peraí, eu vou sentar aqui, vou escutar o Pascoal, vou ver o que ele tá falando, como é que é. O cara chegou no clube que é campeão. Aquele elenco ali é campeão de tudo. Ele não pode chegar já querendo mudar tudo.
Então... Não, e a linha dele, a linha dele de relacionamento é uma linha mais fechada. E assim, infelizmente ou felizmente, esses jogadores do Flamengo, eles funcionam de uma outra forma, né? É por isso que os treinadores tiveram muita dificuldade para trabalhar no Flamengo e outros tiveram muita facilidade. Então eu acho que isso, até nisso, assim, ele é bom treinador, ele é. Ele estava acostumado no Corinthians a montar o Corinthians de uma forma. O Corinthians tinha um time que ele, em muitos momentos, focou naquele 1-0 é o resultado dos sonhos. Porque não tinha elenco para jogar da maneira que ele queria. Conseguiu se sair, ele tem. Mas ele conseguiu se sair bem com relação a isso. Aí essa formação, um time mais defensivo. O que me chama a atenção dele é que toda a declaração do Vitor é com relação ao sistema defensivo. Então, assim, quando foi perguntado por que ele tirou a Arrascaeta e deixou o Everton Ribeiro, a explicação foi porque o Everton Ribeiro consegue equilibrar o time defensivamente um pouco mais. Então, assim, as declarações dele são todas voltadas para o sistema defensivo. É lógico que ele detecta que o Flamengo tem problemas de velocidade, de recomposição, que o time não pode ficar tão aberto, mas o torcedor do Flamengo, Dani, ele olha para o Flamengo de uma outra forma. O Flamengo, ele se consolidou desse jeito poderoso, porque era um time que os adversários tinham medo de atacar, porque entendiam como é que o Flamengo, o trabalho que ele daria com relação ao sistema defensivo do adversário. Então, assim, é uma série de fatores que a gente vai ter que entender com o tempo, se o Vitor Pereira ficar, como ele vai conduzir. Se o Vitor Pereira for o mesmo Vitor Pereira do Corinthians, na questão de tentar arrumar o time, como arrumava no Corinthians, e principalmente de relacionamento, as coisas não vão funcionar, Dani, não vão funcionar. Porque esses jogadores, eles têm uma outra forma de condução do dia a dia. Eu acho que isso, em um espaço de tempo curto, faz muita diferença. Ele quis mudar muito, ele manteve os jogadores, mas quis colocar uma outra filosofia. Isso incomoda os jogadores porque o tempo é muito curto. É muito curto para você mexer, é menos de um mês para a competição mais importante do Flamengo. Por isso que eu, debatendo com o meu companheiro que estava falando, a direção tem que dar uma explicação. Por que não? Sim, claro. Eles não são dono do Flamengo. Sim. O Landinho, o Marcos Braz, quem quer que seja, não são dono do Flamengo. Eles estão administrando o maior clube do Brasil. Sim. Em termos de número de torcedores. Sim. Desse momento que vive financeiro. Então eles devem explicação, sim. Por que não? Olha, vai lá e fala, eu tirei por isso e... Ah, porque a gente tem que estar especulando. Não, eu conheço uma pessoa no Flamengo, me falou que foi isso. Mas por que não? Junta ali o Landinho, o Marcos Braz, o Spindel. Eles não sentam lá para apresentar os jogadores, os treinadores, discursar quando ganha? Olha, para acabar a polêmica, não ficamos com Dorival por isso. Tem esse motivo. Enxergamos no Vitor Pereira isso. Agora, vai acontecer. Agora, outra coisa. Eles não falaram por que eles não ficaram com o Dorival. Então tem que assumir. Erramos. Nem pro Dorival eles falaram. Erramos. Nosso planejamento foi errado. Não entendemos que um Mundial tão próximo, que o treinador ia chegar e ia querer mudar em um mês uma formatação sem mexer nos jogadores. A não ser que ele barrasse alguém. Ele não barrou, porque também não tinha condição de barrar o quarteto. Sim. É porque o planejamento é diferente, porque assim, quando você tem um campeonato tão importante no começo da temporada, o planejamento é diferente, né? E eu vou falar isso por quê? Porque eu joguei o Mundial no Corinthians em 2000, no começo do ano também. O time era campeão brasileiro, só para a gente fazer um parâmetro com relação a isso que é importante. O Corinthians foi campeão brasileiro em 99. O Corinthians, e aí jogaria esse Mundial de Clubes no Brasil no começo de janeiro. O planejamento foi mantido para você fazer essa competição. Então, assim, imagina só, o time veio 99 inteiro jogando, e aí tem um desgaste, mas aí foi feito um planejamento, uma pré-temporada priorizando o Mundial. Então, assim, a gente está em fevereiro, né? E aquele foi no começo de janeiro. Então, mas o planejamento do Corinthians, ele foi feito entendendo que saiu de uma competição e tinha outra. Então, essa folga que os jogadores, que eu não, porque eu cheguei da ponte, mas essa folga que os jogadores que jogaram 99 foi depois do Mundial. Depois tiveram um tempo de folga. Então, esse planejamento do Flamengo, ele foi errado. E aí, por que passa o Dorival nisso? Porque se o Dorival permanecesse no Flamengo,
Ele ia entender tudo que estava acontecendo no Campeonato Brasileiro, os desgastes dos jogadores, o tempo de férias, e esse planejamento já teria sido feito pela comissão técnica que o Flamengo não teve. Então o Flamengo ficou com um buraco de comissão técnica. Entendeu? Aí o Flamengo volta um pouco. O time volta e ele só pode assumir no dia 1º de janeiro. Exatamente isso. Fica um tempo ali. Exatamente. Deixa eu contar um negócio aqui. Então o planejamento foi errado para essa competição. O presidente falou que o time chegou cansado. Deixa eu contar um negócio aqui. E nesse Mundial o Flamengo não chegou. Na zona mista, agora depois Mundial, o Flamengo chegou desmotivado. Rodrigo, jogador brasileiro do Real Madrid, ele deu uma declaração agora, depois do jogo contra o Al-Ahly, a vitória do Real, dizendo que ele esperava mesmo o Al-Hilal na final e não o Flamengo. Olha aí, ó. As aspas estão na tela. Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Tava todo mundo apostando no Al-Hilal mesmo. A gente já esperava enfrentar eles na final, Pascoal. Mostra a sinceridade do Rodrigo, né? A visão dele mas ali parece que não é só a opinião dele, pelo que ele está falando. Ele coloca como se fosse o time do Real Madrid. Aí eu queria ver se o Vinícius Júnior concorda com ele. A aposta do Real Madrid, né? Em ser o Al-Hilal o adversário. Não acredito. Não acredito. Eu não sei se era para tirar um pouco da pressão do Flamengo ter sido derrotado, mas ele é um jogador revelado pelo Santos e não pelo Flamengo. Tirar a pressão? Essa declaração, ela tira a pressão? Essa declaração, ela bota a pressão. Al-Hilal eu acho que tem até uma cutucada. Isso aí. Tem uma mais por esse lado. Ele é novo, é lógico. O Rodrigo, tem razão. Ele tem uma personalidade, eu gosto particularmente dele, mas isso é uma cutucada, né? É tipo assim, o que ele tá falando é tipo, não é, calma que não é isso aí não. Será que é por conta a gente tá olhando pro outro. Exatamente, tem a ver com aquilo. Sim. Do Marcos Braz. Isso é uma cutucada. Eu duvido que se parar o Vinícius Júnior, duvido. Que vai falar a mesma coisa, eu também. Não, eu particularmente achava que ia dar o Al-Hilal mesmo, que era o favorito contra o Flamengo. Será que tem a ver com isso? Vamos ouvir o Braz sobre isso também, porque ele explicou, ele falou sobre essa declaração de vestiário. Eu quero ouvir mais vocês, mas só para o Braz explicar, né? Quando ele canta lá, o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, foi criticado, falou sobre a saída do Mundial e falou sobre outras coisas também. Peraí, falazinho. Não. Só para voltar, o Rodrigo disse isso. Você viu o Michael, o que falou quando saiu? Michael, quando ganhou o jogo e ia enfrentar o Flamengo, você viu o que o Michael falou do Flamengo? Vai ser duro segurar esses caras. O Flamengo, não dá não. Esses caras também muito. Então, se os caras do Al-Hilal reconheciam o Flamengo, como é que o Rodrigo vai falar que o Real Madrid todo estava achando que o Al-Hilal tô com um capita? Deu-lhe uma cutucada. Foi. Será que foi pra você, Braz? Fala, Braz. A derrota, ela tem o seu significado, essa aqui, com certeza, pela expectativa em relação à possibilidade de você disputar um título mundial, evidente que ela dá ainda uma grandeza maior nessa tristeza. Agora, é futebol, não adianta ficar aqui dando desculpa, mas também eu não posso passar direto sendo perguntado por você. Então, estou fazendo o meu papel, infelizmente, mais uma vez, não era o que a gente planejava, não era o que planejou, mas a gente tem que chegar e ir em frente. Estamos no começo da temporada, que a gente ainda tem muita coisa para disputar até o final do ano. E infelizmente a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. Isso aí, eu acho que a situação de a gente ter um campeonato mundial que se estendeu até o final de dezembro, e eu acho que isso aí, não é desculpa, mas eu acho que isso aí foi um agravante. Em relação ao negócio do Real Madrid, eu acho que o futebol está muito chato e todo mundo contribui está contribuindo com essa situação de ser tão chato o futebol. Isso aí acontece, foi em cima de um título. A tristeza que a tristeza que eu tô hoje aqui era totalmente diferente de em cima de um título. Então, do título você faz brincadeira, isso é um negócio normal. Longe de ser desrespeito, eu acho que até vocês, a própria imprensa, deveria, ou poderia, não deveria, porque deveria muita, mas poderia entender, analisar o que é uma brincadeira de um momento em relação ao que você acaba de conquistar um título ou uma falta de respeito com outro clube. Eu concordo com ele quando ele fala que era um outro momento, tinha acabado de ser campeão, estava comemorando com os jogadores dele. Acho que se for por isso, não acredito que seja por isso, mas se for